Em relação ao sistema imunológico, existe um fator muito interessante que é justamente a mudança da percepção e como essa mudança da percepção, como a consciência interpreta essa percepção, afeta o sistema imunológico. Porque ao mesmo tempo em que exista, o que seja, que exista uma ameaça externa, algo tangível, né, que você possa perceber com os 5 sentidos, existe um outro aspecto interno que pode estar presente ou como representante dessa ameaça externa. Então, esse fator que também é determinante na forma como funciona o sistema imunológico, a gente pode citar o exemplo quando o diagnóstico de um transtorno chamado obsessivo compulsivo, como por exemplo a pessoa que lava as mãos várias vezes durante o dia. Então, esse livro da classificação de transtornos mentais, é o CID-10, nós temos a seguinte descrição em relação a esse tipo de transtorno. Então, alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que aparece ali na quarta linha é em relação aos pensamentos obsessivos, essa a obsessão, essas ideias que tentam irromper, né, invadir a consciência de alguma forma, e através do mecanismo de defesa, eles são rechaçados e reprimidos. Mais adiante tem ali uma referência à questão da angústia, dessa repetição, dessa tentativa de irrupção, dessa ideia incompatível que é causada. Então essas ideias originais que são distorcidas através de deslocamento e condensação, como acontece no sonho, né? É como se houvesse, ou como se o paciente tentasse disfarçar essas ideias através de substituição, transferindo e substituindo uma ideia original por outra ideia. Mais adiante, ali a definição de que são ideias, embora reconhecidas pelo próprio indivíduo, são ideias repugnantes, que acabam gerando o comportamento estereotipado, ou seja, há uma repetição padrão de comportamento que a pessoa tem e adquire sem saber exatamente o motivo. Então, só para lembrar aí a questão da angústia, ansiedade e angústia, quando você tem ansiedade é como se essas ideias estivessem se aproximando, é como se você ouvisse os passos dessas ideias estranhas e repugnantes, incompatíveis, se aproximando. E quando ele bate, quando ele chega à porta, aí você tem a angústia, que é quando se instala a presença, você realmente sente a presença dessas ideias incompatíveis. E quando nessa tentativa de defesa, uma das mais usadas é a projeção, você projeta de uma forma inconsciente esses conteúdos reprimidos no campo exterior, no campo da percepção, quando há chamada psicastenia, né, quando há um cansaço psicológico em relação a essas tentativas de invasão dessas ideias autônomas, né, elas irrompem, é uma pulsão, né? Então, como escrito ali no finalzinho, na última seta, esses sintomas autônomos. A questão interessante aqui nesse livro, usado muito na psiquiatria, é que não é essa ideia não é descrita em nenhum momento.
Mesmo na referência, se você consultar o livro do Freud ali, ele fala dessas pulsões, Thanatos e Eros, a pulsão Thanatos, a pulsão de morte, que é contraditória, oposta à pulsão o Eros, que tenta estabelecer conexões, e o Thanatos, que é um outro lado que procura causar irrupções, não irrupções, cisões, rupturas, causar rupturas desses laços criados pelo Eros, pela pulsão de associação que é chamada de Eros. Enfim, de qualquer forma, essas ideias permanecem e são imutáveis. Mas é interessante observar esse aspecto. Embora você tenha uma descrição do funcionamento do transtorno obsessivo compulsivo, não há uma referência, uma definição de qual ideia, a que ideia se refere. Então, nesse livro aqui do Imperador, Todos os Males, que se refere ao câncer, é só um comentário, um trecho muito interessante, que é necessário analisar. Quando você analisa um problema, é necessário raciocinar de trás para frente, não só manter o foco e a atenção nas questões mais práticas, nós podemos observar, mas algo que está presente sem que possamos definir de uma forma muito clara. Então existem basicamente dois tipos de emoção, né? Duas emoções. Se você está em contato com essa emoção, você tem aí o amor, ou o oposto, quando você tenta evitar o contato com a palavra mais correta usada na psiquiatria é a palavra afeto. Então, amor e medo constituem a base da palavra afeto, que não é exatamente a relação que temos com objetos e pessoas, mas a capacidade de entrar em contato com essas sensações plasmáticas, sensações vegetativas, como Reich descreve, né, o psiquiatra alemão, esses dois aspectos. Então, a forma como a percepção é definida vai ser exatamente em relação a esses dois tipos de afeto, que constitui, na verdade, qualquer outro tipo de ameaça estará substituindo a palavra afeto. Então, afeto é a base do medo irracional. Então em outras palavras, o medo, só existe o medo em relação ao afeto. Quando você muda a percepção, então você você projeta esse medo do contato em relação a esse afeto para qualquer outro elemento exterior. Aqui só para lembrar Freud, que ele usa a ameba, como eu disse agora há pouco, as duas pulsões, a pulsão Eros, que estabelece conexões, e a pulsão Thanatos, que busca a ruptura, a cisão. Então esses pseudópodes que ele é usado aqui, justamente é para explicar como a forma que a ameba muda para poder atingir, né, os outros objetos, e depois ela recolhe esses pseudópodes para a forma original. Então são esses dois movimentos, Eros e Thanatos, são as duas pulsões que constituem a base da psicanálise. Então esse é o ponto aqui interessante. Embora existam né, vários tipos de ameaça do lado de fora, enfim, bactérias, vírus, micróbios, existe também uma ameaça interna. Não somente em relação a esses micro-organismos infecciosos, mas também aquele outro aspecto que eu citei agora há pouco em relação ao medo do contato com esse afeto. Então, a gente poderia colocar junto aqui na sequência a palavra afeto. E no final da primeira linha tem ali exatamente a palavra defesa contra, não somente a esses micro-organismos,
mas inconscientemente também a pessoa tem um mecanismo de defesa contra si mesma, contra essas pulsões. Basicamente ali a palavra que a gente usa muito é a palavra afeto. Então, enfatizando mais uma vez, aqui não estou questionando aqui a questão da definição, mas eu estou querendo incluir mais um aspecto, não somente os micro-organismos, mas também a palavra afeto como um fator, que também o sistema imunológico, né, estabelece uma reação de repressão, buscando rechaçar essa ameaça interna. Então, aqui mantendo ainda mesmo o aspecto que eu estou colocando agora há pouco aqui, a relação da inclusão nesse aspecto prático do microscópio, da observação de um vírus, por exemplo, mas também o aspecto psicológico. Então, o que controla o sistema imunológico, essa é a questão mais interessante, quando você coloca também junto uma questão muito interessante, que é a mudança, como eu falei no começo, a mudança da percepção, que é o que a mídia faz o tempo todo, manipulando as pessoas quando ela consegue alterar, distorcer a percepção da pessoa. E esse assunto é tratado pelo biólogo, né, americano Bruce Lipton, quando ele coloca uma questão muito interessante. E a questão que o Bruce Lipton coloca é justamente essa, muito interessante, que é quando a glândula suprarrenal não libera o hormônio, você tem ali uma ameaça, no caso, exemplo ali, ele usa muito a palavra tigre no exemplo dele, né, uma onça, enfim, existe uma ameaça real que você pode ver, observar, mas para que haja essa liberação dessas substâncias, é necessário que você tenha consciência do que está acontecendo, dos fatos. Mas o que é mais interessante também é perceber que se a mídia divulga a presença de um leão solto na rua, mesmo que ele não exista, a consciência vai interpretar algo que não existe e vai liberar a mesma reação no organismo. Só que nesse caso, o que fica evidente é que a ameaça, na verdade, é o afeto, e o leão, o tigre que seja, está sendo uma substituição desse afeto. Então a pessoa, no seu mecanismo de defesa, ela projeta essa ameaça interna, que é o contato com os aspectos afetivos, na imagem do animal. Então o medo que a pessoa tem no animal, na verdade, não é do animal, porque o animal nem existe, mesmo não existindo, mas ele passa a ter um papel como representação desse afeto que é totalmente irracional. O medo é um afeto totalmente irracional. Mas, na verdade, o medo é a tentativa de se defender, né? Defender a questão da evitação do contato com esses aspectos mais profundos, que na verdade é o corpo, né? Como dizia o Freud, né? O Zile é a alma é algo no corpo. Enfim, é assim que a mídia mantém o controle sobre a população, sempre colocando a questão do medo, porque o medo é irracional. Então, é muito fácil manipular as pessoas, se as pessoas têm ainda esse mecanismo de defesa e procura evitar o contato com esses conteúdos inconscientes reprimidos.